Fala, jovem, tudo beleza? Me fala uma verdade aí, será que você está preparado para conciliar a sua rotina de estudo e a sua rotina de trabalho? Será que você vai conseguir realmente ter aquela rotina boa, eficiência no estudo e ainda fazer um bom estágio, ter um crescimento profissional? Pois é, esses são um dos benefícios que você tem quando você começa a fazer um bom planejamento para o seu ano. E aqui eu não vou falar de coisas absurdas não, tá? Coisas bem simples que você pode fazer no dia a dia para melhorar a sua eficiência. E olha, existe um segredinho aí que pouquíssimas pessoas fazem, que eu vou falar aqui exatamente nesse vídeo, justamente para trazer um equilíbrio entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Como eu falei, crescimento profissional e mais eficiência nos estudos, consequentemente uma saúde mental em dia e aí por fim vai ter aquele sentimento de realização pessoal. Isso porque você vai estar conseguindo alcançar as suas metas e por mais que a rotina fique um pouco pesada, você vai sentir ali que você realmente está conseguindo alcançar aqueles objetivos. E aí começa a dar um equilíbrio, começa a ficar mais leve. E ó, não se engana, viu? Se você não faz um bom planejamento, mesmo que seja simples, você pode acabar tendo problemas aí com a gestão do seu tempo. Você vai ficar meio perdido, não vai conseguir conciliar bem as coisas no seu tempo, nas suas 24 horas diárias, acaba não rendendo. Você vai ter aquela questão de estresse e pressão, você vai sentir assim, pô, tô sendo pressionado, tô me sentindo pressionado, tô estressado, não tô conseguindo fazer nada bem feito. Haverão aqueles momentos onde você vai sentir assim, putz, eu não tô motivado, será que é isso que eu quero? Pô, eu não tô mais afim de fazer isso, eu acho que isso não tá dando certo, porque nem sempre a gente vai ter o auge da motivação diária. E aí quando você vê, você já está totalmente desorganizado, fazendo um pedaço de um jeito, meia boca do outro, e aí gera uma sobrecarga em você. Tudo isso pode ser evitado se você fizer um bom planejamento, que é o que eu vou falar aqui agora no passo a passo de como que você vai fazer. Mas se você ainda não me conhece, fica tranquilo. Muito prazer, eu sou o Felipe Tavares, criador da Jovens Corporativos. Vem comigo. Quando a gente está falando desse planejamento, o que está em jogo aqui nesse momento é justamente o seu futuro profissional e acadêmico. Então, se você é um estudante aí da faculdade ou do próprio colégio, você precisa entender que se você vai começar a trabalhar e não consegue conciliar essas duas atividades, você vai ter problema nas duas, beleza? Mas por que é tão importante você lidar com isso? Porque vai ser assim o resto da nossa vida. A gente vai estar sempre trabalhando e tendo que conciliar com outras coisas. Não necessariamente o estudo em si, mas com várias outras atividades. Então, quanto antes você aprender a lidar com isso, aprender a conciliar coisas diferentes ao mesmo tempo, melhor vai ser para a sua vida pessoal e para a profissional também. Mas chega de lero-lero e vamos lá para o primeiro passo do seu planejamento. Muito cuidado com os objetivos que você vai colocar. A primeira coisa de um planejamento é pensar o seguinte: o que eu quero alcançar em 2024? Só que aí muita gente começa a pensar, às vezes médio prazo, em longo prazo, ou pensa assim, poxa, eu vou começar uma formiguinha agora em 2024 para um sonho que eu vou alcançar lá em 2030. Não faça isso nesse momento. Bom, se é o teu primeiro planejamento, ou o segundo, terceiro, às vezes você nem está preparado para conseguir realmente fazer um planejamento tão longo. Pensando em todas as etapas do seu planejamento, foca no simples, foca no que é mais prático, naquilo que você realmente consegue alcançar. Vamos pensar um exemplo. Eu quero fazer um estágio em 2024 no banco Itaú, Santander e BTG. Serão os meus 3 processos seletivos que eu vou participar, que eu realmente vou estar extremamente preparado e focado para passar em um deles. Concorda que é um objetivo muito mais claro e muito mais alcançável? É esse tipo de objetivo que você precisa ter. A mesma coisa para os seus estudos. Você vai pensar assim, pô, essa matéria aqui não é tão relevante para mim, eu só vou passar nela. O teu objetivo, passar naquela matéria. Só que vai ter uma outra matéria que vai ser muito relevante para você. Vai dar um impacto na carreira que você escolheu, por exemplo. E aí você vai falar, cara, nessa matéria eu vou engolir o conteúdo para eu ficar muito bom nisso. E aí eu vou ser, pô, o melhor aluno daquela turma. É um outro objetivo, que é simples e claro, e alcançável dentro do mesmo ano. E é aqui que está o grande segredinho. Muita gente começa a colocar objetivos muito pesados e às vezes não tem nem a noção de uma rotina direito. E aí coloca aquele objetivo que vai realmente te sobrecarregar muito mais
porque você vai sentir a pressão de alcançar um objetivo que é muito mais difícil, sendo que você pode quebrar em vários pequenos, e aí vai melhorando a sua motivação e a sua realização pessoal. Depois que você colocou um objetivo claro, você vai priorizar as tarefas. Então vamos pensar o seguinte: como que você vai conseguir fazer parte de um processo seletivo do Banco Itaú e vai conseguir se destacar lá? Pô, você vai ter que ler bem ali o processo seletivo para saber quais são as habilidades, qual é o perfil que eles buscam e quais são os diferenciais que você vai precisar ter para se destacar no processo seletivo. Então você vai destacar ali todas as atividades que você precisa desenvolver para se preparar para o processo seletivo. Da mesma forma para o estudo, você vai pensar lá, pô, se essa matéria aqui eu preciso focar nela, como que eu vou conseguir priorizar as tarefas aqui do meu dia? Então eu vou sempre pensar nos meus objetivos e pensar na atividade para alcançar aquele objetivo. E aí aquilo que for prioridade, você vai colocar sempre como o primeiro. Então lista lá um monte de coisas que você precisa fazer e depois você vai priorizar o que realmente está vinculado com o seu objetivo ali. Porque é assim que você vai conseguir pensar que ao longo do tempo você está alcançando aquele objetivo. Porque você vai dar um checkzinho nas atividades que são importantes para você concluir e alcançar aquele objetivo. Então, como exemplo prático, vamos pensar o seguinte: eu preciso de Excel avançado para me destacar no processo seletivo do Itaú. Primeira coisa, prioridade, atividade, fazer curso de Excel da Jovens Corporativos. O link está aí na descrição. É um exemplo, beleza? Terceiro passo do planejamento é começar a pensar na sua rotina mais eficiente. Então, pensa hoje qual que é a sua rotina. Hoje, eu levanto às 8, tomo café às 11, eu vejo uma série 3 horas da tarde e vou dormir meia-noite vendo Reels. Cara, começa a pensar assim, ó. Como que eu vou ser eficiente para alcançar meu objetivo? Eu preciso começar a estudar profissionalmente. Pensar nas habilidades profissionais que você precisa desenvolver. Então eu preciso reservar um tempo para isso. Eu preciso ter mais tempo dedicado para os estudos, para eu conseguir alcançar aquela meta que eu coloquei. Então eu preciso ter um tempo reservado para isso. E aí você vai montando a sua rotina. Só que calma, você não vai fazer a sua rotina nesse primeiro momento extremamente completa e pensando assim, amanhã eu vou acordar às 7 horas, eu vou fazer tal coisa 7h30, 8 horas eu faço outra coisa, 9 horas eu faço outra coisa, 10 horas, 11 horas, meio-dia. Quando você vê, você não vai fazer nada. Ou você vai fazer 1, 2 dias essa rotina muito radical. Por quê? Se você não tem o hábito dessa rotina, não adianta você querer colocar ela absurdamente, extremamente preparada no dia seguinte. Você tem que fazer isso aos poucos. Então pense em colocar pelo menos assim, ó. Amanhã eu vou ter 1 hora de estudo de Excel. Você vai lá todos os dias, durante ali uns 15 dias, para você começar a criar um hábito. Não é que os 15 dias te geram o hábito, mas para você entender que realmente é assim que você deve ir trabalhando, aos poucos. E aí depois desses 15 dias você acrescenta, agora eu vou dedicar um tempo maior para os estudos do colégio, da faculdade. Aí você acrescenta mais uma coisa na sua rotina e aí vai sentindo ali se cabe mais alguma coisa, como que dá para adaptar outra coisa, mas vai fazendo aos poucos. Senão você vai passar uma semana fazendo um negócio, na outra semana você não vai fazer nada e vai voltar para a tua rotina ruim, que não vale nada, que não é boa. E aí dentro desse seu planejamento você vai ter que trazer uma técnica que é muito eficiente para trazer um resultado legal na hora que você for estudar. Todas as vezes que a gente está falando de planejamento de estudo e trabalho, nós vamos falar de estudar para ambos os lugares, tanto para o lado acadêmico aqui, quanto para o lado profissional. Você precisa se desenvolver profissionalmente. Só que como que você consegue estudar duas coisas às vezes diferentes no mesmo dia e ter um bom resultado? Utilizando uma técnica chamada Pomodoro. Essa técnica é o quê? 25 minutos extremamente focado. Você vai focar 100% nesses 25 minutos. Celular tá longe, porta tá fechada. Você vai colocar uma música lo-fi sem nenhuma letra português, nada. Você vai deixar ali a musiquinha, aqui é um exemplo da música, mas você vai deixar a musiquinha para você concentrar 25 minutos. Passou os 25 minutos, 5 minutos você pode fazer o que você quiser. Pode levantar, pode cagar, pode fazer xixi, pode tomar água, pode tomar café, pode fazer qualquer coisa. Depois dos 5 minutos, você volta para mais 25 minutos. Fique extremamente concentrado. Depois você tem um intervalo de 5 minutos. Então pensa comigo, em 1 hora você vai fazer 2 momentos de concentração e 2 momentos de intervalo. E eu te garanto que vai render pra caramba. Se você conseguir focar esses 25 minutos,
vai te render pra caramba, vai ser um estudo eficiente. Quinta etapa para o seu planejamento ficar redondinho em 2024, para você conciliar o seu estudo com o seu trabalho, é você aprender a dizer não. Então, muita gente vai começar a falar com você, vai ver que às vezes você está mais concentrado, está um pouco afastado, e você vai receber um monte de convite para churrasco, para barzinho, para sair, para namorar, para um monte de coisa. Só que aí você precisa aprender a dizer não quando você entender que aquele compromisso vai atrapalhar a sua rotina, vai atrapalhar o seu objetivo. Não estou falando para você nunca mais sair final de semana, mas existem algumas saídas que você pode abrir mão e pode dizer não. Se você não aprender a dizer não, você vai acabar assumindo alguns compromissos, você vai começar a sair, vai começar a gastar tempo que você deveria estar dedicando para outra coisa. E aí, de repente, você vai se sentir sobrecarregado. Sabe por quê? Porque você vai olhar e falar, caraca, eu não estou conseguindo fazer nada do que eu planejei. Eu não estou conseguindo me desenvolver. Sabe por quê? Porque você está focando em outra coisa. Você está focando nos rolê. E não é o rolê que vai fazer com que você cumpra o seu objetivo para 2024. E aí, quando a gente está fechando aqui o nosso planejamento para 2024, que é um planejamento onde você está conciliando estudo e trabalho, é pensar na rede de apoio e network. Se envolva, comece a seguir pessoas, comece a conhecer mais do assunto, olhe as notícias da área que você está estudando, da área que você está trabalhando. Comece a buscar referências para você seguir. Tudo isso vai te dar um apoio indireto, um network indireto, onde você vai sentir realmente que você está pertencendo àquela área, que você não está se sentindo sozinho, que você também é uma das pessoas que está ali buscando se desenvolver naquela área. E aí sim você vai moldando o seu dia a dia, o seu ambiente. Então buscar essa rede de apoio é muito legal, porque vai fazer com que você cumpra o seu objetivo, o seu planejamento, olhando para outras pessoas e vendo que existem outras pessoas também planejadas com objetivos semelhantes, e isso é muito legal, isso motiva a gente, mesmo que sejam concorrentes. Só que aí você se motiva para o quê? Se dedicar mais do que o seu concorrente. E aí o sétimo passo para fechar o seu planejamento. Então tudo isso você está moldando, está aprendendo, está fazendo. Você pode repetir o vídeo e aí anotar, escrever, fazer em planilha, em Word, do jeito que você quiser. Você tem que se adaptar a ferramenta que vai te trazer essa facilidade para acompanhar o seu planejamento. Mas é importante a gente cuidar, da saúde mental. E aqui o que é cuidar da saúde mental? Dormir bem, se alimentar bem e fazer exercício físico. Se você só come besteira, comece a comer ali um arrozinho com frango, salado, feijão, um arrozinho com feijão, com um bifezinho, com uma saladinha. Cara, aprenda aos poucos, comece aos poucos. Se você já tem isso daí, show, mas aí, você tá dormindo bem? Cara, durma bem, se desliga ali 1 hora antes de dormir, saia do celular. Cara, o Reels é foda. Se você deitar com um shortzão ali, e ficar passando, cara, você perde 1 hora e nem viu. Só que aí você perde 1 hora de sono. Então, cara, nesse ano você coloca um dos objetivos aí, de arrancar fora o celular antes de dormir, para você deitar e concentrar para dormir. E aí, por fim, exercício físico. Se você não faz uma academia, se você não corre, se você não anda de bicicleta, se você não anda no parque, não faz nada, comece a fazer algo que seja simples. Não precisa ser uma academia que tá hypada hoje em dia. Ah, eu não gosto. Cara, faz o quê? Faz um boxinho, faz um Muay Thai, faz uma caminhada, dá uma volta no quarteirão todo dia, enfim, faz algum exercício para você sentir ali o seu pulmão, o seu coração, melhorar a sua saúde. Tudo isso vai refletir aqui, na cabeça, porque você vai ter uma rotina nova e realmente vai ser diferente, vai ser muita novidade. E se você não preparar a sua mente para isso, você pode aí sentir uma sobrecarga. E se você gostou desse vídeo e ele te ajudou, deixa o seu like porque ajuda demais a gente levar esse conteúdo pra galera. Gosta de conteúdos aí relacionados à sua carreira, ao emprego, a como se destacar, enfim, vários assuntos relacionados aí legais. Legal, relacionado aí à carreira. Se inscreva no canal, ativa a notificação, porque isso daí tudo ajuda o YouTube, bombar nosso canalzinho, beleza? E agradeço demais a sua atenção até aqui. Um abraço e até a próxima.